bem-vindos a mais um podcast da Avatec Brasil, o Papo de Dentista. Hoje estamos aqui para conversar sobre o desafio de abrir mais de uma unidade de uma clínica odontológica. E para isso nós vamos conversar com o Dr. Danilo Pontes, empreendedor e fundador da rede Sorria Implantes. Seja bem-vindo, Dr. Danilo. Obrigado, doutora. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Como começou a Sorria Implante? Da onde surgiu a ideia? A odontologia, nesse tempo de hoje, ela está muito focada em estética. Eu costumo sempre dizer, na minha opinião, hoje a melhor profissão e ascensão no momento é a odontologia. Mas hoje você liga uma televisão, tem um jogador de futebol, quando ele sorri, lente de contato. Você pega um paciente de 60 anos, os dentes mais lindos do que o nosso, todo reabilitado com protocolo. É verdade. Todo mundo investindo aí em lente de contato, protocolo e a tal da harmonização facial, né? Que está aí em alta. Se você pegar aí, eu acho que a gente pode pegar o quê? Não precisa ir muito longe não, uns 20 anos atrás, os anos 2000? Tá, pode ser. Era uma odontologia que a gente ficava ali sobre restauração, limpeza. Quando tinha um dentista, a gente ouvia falar de longe que fazia implante, aquela coisa bem vaga. Como nos anos 90, que a ortodontia teve aquela sua ascensão, o tratamento ortodôntico era bastante caro, isso, aquilo. Então, eu pensando nessa palavra implante, então, na minha mente, eu tinha que abrir alguma clínica que o paciente, quando passasse, pudesse ler já aquele nome implante. Exatamente. Então, começa daí, né? Escolher um nome que ele mesmo já anuncia o que você vai fazer, o que você está pretendendo. Então eu digo, meu Deus, e agora? Em pleno 2020, todo mundo com odontologia tem marca patenteada. E eu tinha que remeter algo que os dois nomes lembrassem de odontologia. Claro. E me veio a palavra sorria. Eu digo, sorria, implante, tudo se remete à odontologia. Porque, por exemplo, ortoimplante. A gente está abrindo uma clínica como dentista. Um paciente que lê, ele não sabe o que é a palavra orto. Entendo. Você tem que pensar, na verdade, o público que você quer atingir. Você falar orto, tudo bem, o dentista entende orto como ortodontia, né? Mas isso. O público leigo talvez não faça essa correlação. A maioria, na verdade, não entende. Então, e é justamente o público leigo que você quer como cliente, né? Que é o teu paciente. Exatamente. Na verdade, doutora, se a doutora parar para pensar, o paciente, digamos assim, eu falo do público B+, numa lógica, é um público que já tem uma condição financeira, provavelmente já vem de uma família instruída, então os dentes deles dificilmente eles vão ter percas dentárias. Já o público C, que é o que a gente quer atingir e que é o público que está no Facebook, é por isso que a gente foca muito o marketing no Facebook, é um público que não tinha uma instrução, não tinha uma condição financeira legal, perdeu um dente, usar prótese total. Esse é o público que eu quero atingir. Entendeu? Então, assim, é tudo uma trajetória no caminho que leva... Então, quando você criou a sua clínica, a Sorria Implante, você já tinha em mente a mensagem que você queria passar, o público que você queria atingir. Então, isso é fundamental para empreender, né? Com certeza. E assim, qual era? Porque assim, o público C, embora a gente fale do público C, muitas vezes a gente quer menosprezar. Aí abre uma estrutura defasada, coloca uma cadeira antiga, coloca uma recepção toda desorganizada. E o público C vai ter essa percepção também. Então, quem não gosta do que é bom e barato? Todo mundo. Todo mundo. É o brasileiro. Então, sempre nas estruturas, eu costumo caprichar, que também atrai o público B ou A, porque a estrutura é interessante. Precificação, que vai caber no bolso tanto do público A, quanto do público B, quanto do público C e até o público D. Nossa, e aí você faz mágica, porque são públicos, né? São faixas diferentes. E aí, como é que você faz esse preço para caber no bolso de todo mundo? A questão da localização e estrutura. Ah, então pelo local que você escolheu colocar a tua clínica, você já sabe qual vai ser o público que você vai atender mais. Exatamente. Tanto eu tenho clínicas em centros populares, que realmente é aquela clínica da espontânea demanda que está passando o povo na calçada, quanto eu tenho clínicas em avenidas mais
privilegiadas, que a tendência é atrair o público B, porém a maneira de você atrair o público C, assim, de coisa, digamos assim, sem erro, é o tráfego pago pelo Facebook. Ah, então aí você começou a clínica e começou a investir em mídia social. Exatamente. Assim, o marketing hoje, eu posso falar por mim, por experiência, eu acho que cada empreendedor tem suas experiências. A minha experiência, e se eu pudesse aconselhar alguma pessoa, é investir através do tráfego pago, Facebook, Instagram e Google. Ah, doutor, televisão não rola? Panfletista não rola? Tudo isso agrega. Só que aí é que está a grande virada de chave, onde muitas vezes, se eu chegar para uma pessoa e falar assim, se eu chegar para a doutora agora e falar, doutora, vai pegar R$3.000, por exemplo, e vai investir de marketing no Face. A doutora vai pensar e vai dizer, mas Facebook, hoje o pessoal só vê Instagram. A primeira coisa que você vai me dizer é isso. Mas aí é que está. O público que eu quero atingir, que é o pessoal que precisa de implante, de 40 anos para cima, ele está no Facebook, ele não está no Instagram. O Instagram é o pessoal mais novo. Agora eu quero investir em orto. Aí você vai para o Instagram. No Facebook é que está o paciente que paga a conta de quem quer o orto. Até isso precisa pensar, né? Então, que público, apesar de você já saber que faixa A, B, C ou D você vai atingir, também, utilizando ferramentas diferentes, você consegue atingir faixas etárias diferentes com diferentes necessidades em termos de tratamento. Isso, exatamente. Então, e pensando nisso, a clínica foi crescendo. Isso. Na verdade... E aí, como surgiu a ideia de montar outras unidades? Talvez fosse o instinto, não sei. Também eu acho que isso aí vai de pessoa para pessoa. Eu já tinha alguma coisa que me falava, não pensa como dentista, não pensa como dentista, não pensa como dentista. Já lá atrás, na graduação, você já sabia que você não tinha que ser dentista, né? E... não tinha que ter a cabeça do dentista. Exatamente. E quando estava ali pelo P8, P9, já perto de sair da faculdade, eu já tinha a intenção de abrir uma clínica, só que aquele medo, primeira clínica, eu não tinha... Na verdade, para eu poder me formar, quando foi eu acho que faltando 3 meses para eu terminar o período, a minha mãe me ligou e falou, meu filho, eu não tenho condições de mandar nem R$1 mais para você. Ah, que difícil, hein? Isso. Aí eu me deparei assim, eu digo, pronto, 3 meses para me se formar, a minha mãe não tem mais como me sustentar aqui no apartamento, com feira, com aluguel, o que é que eu vou fazer? Nisso, eu tinha um cartão de crédito, esse cartão de crédito estudantil. Sim, sim. Então, eu pensei comigo mesmo, eu acho que no tempo, acho que o limite era 3.500, não lembro ao certo. Eu passo. Gente, não estou aconselhando a fazer isso, tá? Estou falando da minha história. Só tá falando da tua história. Isso. Passei o cartão, fiz o dinheiro para poder me manter, sujei o meu nome, sujei mesmo, só que eu prometi para mim mesmo que nos meus primeiros salários como dentista, eu ia quitar o meu nome, porque assim, a minha orientação familiar é que a gente, como pobre, só tem o nome. E foi a primeira coisa que eu sujei, mas, digamos assim, para realmente eu me vi sem saída, digamos assim. No meu primeiro mês de trabalho, eu ganhava... Porque eu fazia cirurgias pelo plano numa clínica na minha cidade. Eu ganhava em torno de R$1.200. Eu era muito feliz, vale salientar. Nunca reclamei de nada. Liguei para o Banco X, negociei e paguei toda a minha dívida com o banco. Zerou todas as dívidas. Isso. Foi um cartão de crédito que eu sujei para poder me formar. Limpei o meu nome. Depois que eu limpei o meu nome, eu fui atrás do meu irmão para fazer um empréstimo para mim, porque como eu não tinha histórico de pagamento, o banco não aprova empréstimo, né? Claro que não. Isso. Então, meu irmão já foi atrás de outro grupo de empréstimo, porque também não estava conseguindo fazer, usou o nome de 5 pessoas. Na época foi um empréstimo de 10 mil, lembro como se fosse hoje. Eu me juntei com 2 sócios que se formaram comigo na graduação e eu abri a primeira clínica. O nome da clínica era Oral Clean. Aí da primeira clínica, aí eu atendia 2 dias, o outro sócio 2 dias, o outro sócio 2 dias.
E o primeiro salário, depois que pagou as contas, tudo, foi R$ 3.400. Nunca me esqueci desse meu primeiro pagamento como empreendedor. Aí, a partir dali, a gente foi para uma outra clínica. Resultado, fechou. Quebramos. Quebrou. E como foi essa transição? Como é que vocês... Porque chega uma hora... Qual é o momento certo, a hora certa que você percebe assim, vou investir em outra clínica? Dá para investir em outra clínica? Ou vou arriscar investir em outra clínica? Eu acho assim que o momento ideal para você entender que é o momento de abrir uma outra clínica é quando você estiver na porta da sua clínica, que conseguir dar 2 passos para trás e falar, essa clínica aqui, ela não depende de mim para funcionar. Porque você vai ter que se dedicar a outra que está começando, é isso que estou entendendo. Isso. Mas você tem que ter o quê? Uma equipe, você tem que ter um gerente. Toda a clínica você tem que ter um gerente, senão a clínica cai o padrão, não adianta. E fazer esse treinamento para que todos tenham o mesmo padrão de qualidade de atendimento e padrão de serviço, certo? Na verdade. E agora, só que assim, o meu treinamento, ele foi um pouco do que eu corri atrás, mas foi mais aquele treinamento raiz, que eu fui aprendendo, errando, colocando, errando. Eu não tive uma pessoa para pegar na minha mão e dizer, vamos caminhar por aqui. Embora que eu procurasse exemplos, logísticas, mas eu entendo o seguinte, a gente tem São Paulo, a gente tem Fortaleza, a gente tem Paraíba, a gente tem Rio Grande do Sul, toda a região ela se comporta de uma maneira diferente. Claro, você tem que entender teu público, né? Exatamente. Porque, assim, uma das minhas maiores preocupações, até para indicar para uma pessoa, é que eles falam, não vou abrir uma clínica numa cidade de 10 mil habitantes, por exemplo. Dá para faturar quanto? Não tem essa logística. Só que, ao mesmo tempo, você já tem que entender, você vai abrir uma clínica numa cidade altamente limitada, com 10 mil habitantes. Dá certo? Pode dar, mas dá errado, futuramente a chance é bem maior, porque você fica limitado àquele público. Então, muita pessoa fala, eu faturo X numa cidade de 10 mil habitantes. Quando a gente vai na cidade de 10 mil habitantes, ela tem no mínimo 30 indústrias lá. Entendeu? Porque as pessoas falam, não, pode abrir cidade de 10 mil, você vai faturar X, que legal. Ilude a pessoa. Então, aquela pessoa, muitas vezes, está numa região nordeste não tão privilegiada e está ouvindo um conselho de uma pessoa que está lá em São Paulo, que é um país, por exemplo. Tem que analisar, não é só a quantidade de pessoas, mas analisar também a rotina, né, dessas 10 mil pessoas dentro dessa cidade. Como é que isso rola? Aí é que tá. É realmente cair a campo. Eu, quando vou abrir uma clínica, que eu imagino que é uma cidade boa, eu pego meu carro, vou até a cidade, passo o dia andando no centro, vejo como funciona, saio de boca em boca perguntando aos comerciantes se tem cidades que desaguam lá, se é uma cidade polo, como funciona. Então, eu vou atrás da cidade e não espero a cidade vir atrás de mim. Chego num ponto que eu gosto, pronto. Eu pego um banquinho, sento e fico de frente olhando aquele ponto, quem passa na frente, quem não passa, o movimento. Se está perto de banco, se está perto de Magazine Luiza, se está perto dessas lojas grandes que traz o público da cidade para ali para o centro. Então, porque essas lojas funcionam como chamariz, né? Claro, você jamais vai ver uma loja grande num ponto comercial ruim. É questão de lógica, entendeu? Então, você quer saber se vai dar certo ou não? Procura lá uma Casas Bahia, uma Magazine Luiza, sei lá, lojas americanas. Penso em coisas assim, né? Nomes grandes. Exato. E atrai público, né? Aí ele vai olhar ali do lado, poxa, olha aqui tem dentista. Exatamente. Banco, que o pessoal vai receber dinheiro. Então, tem coisas assim que são um pouco, digamos assim, lógica. Agora, claro, esses pontos comerciais, eles são bem caros a questão do aluguel. Aí, muitas pessoas, o que fazem? Recorrem para o primeiro andar. E abre na sobreloja. Isso, entendeu? Danilo, dá certo? Dá, mas o térreo dá mais. A frase é essa, entendeu? Porque o térreo você tem mais exposto, acredito eu, né? Tá aparecendo mais para o teu público. Isso. E aí, doutora, quando da primeira unidade, fui para a segunda, fechei. Aí depois eu fui para
A terceira, que seria a segunda, porque fechou, né? Mas o terceiro empreendimento, que foi inclusive na minha cidade. Nesse tempo, o aluguel lá era 3.000, acho que era 3.400, se eu não me engano. Que foi o valor do teu primeiro salário. Isso, exatamente. Era isso que eu ia falar agora. Veja a evolução, né? A gente estava recebendo 3.400 lá no começo e agora estou pagando 3.400 de aluguel. Então, você tem que receber mais, né? Isso, mas aí é que tá. Eu estava continuando recebendo ainda os 3.400. O que eu quero dizer com isso? Todo empreendedor, se ele não tiver coragem, se ele não tiver disposto a correr risco, esqueça. É que o risco, às vezes, eu acho que dá um pouco de medo, né? Às vezes você tem só aquilo. E se der errado, o que você vai, né? O que você vai fazer? Para onde você vai correr? E o que foi que eu fiz? Aluguei. Fui para a casa do dono do ponto, que morava na capital aqui da Paraíba, que é João Pessoa, mora até hoje. Sim. Cheguei lá para conversar com ele de ônibus. Eu não tinha moto, não tinha carro, não tinha nada. Cheguei de ônibus. Olha isso. No tempo, a minha esposa era minha noiva. Chegou nós dois lá com a cara mais lavada do mundo. Quando eu sentei lá, falei, fulano de tal, o nome do proprietário, vim aqui alugar o ponto. Ele conhecia a minha mãe, que a gente está do interior, todo mundo, né, se conhece e tal. Ele, eu conheço sua mãe, você está disposto mesmo? Tô. Ele disse, olha, pois vou lhe entregar o ponto nas suas mãos, você vai ter muito sucesso, aquele ponto é abençoado. Me lembro hoje das palavras dele. Porque olha isso. Foi nesse ponto que ele criou toda a fortuna, entre aspas, que ele tem hoje, vendendo calçados lá. E aí ele me alugou, falou essas palavras que hoje, até hoje, nunca esqueci e voltei. Só que o problema foi voltar. Eu passei 3 dias sem dormir. Porque eu não sabia como eu ia pagar o aluguel, porque só o preço do aluguel era o preço... Já era tudo que você ganhava. Exatamente. É por isso que eu digo que todo empreendedor, se ele não tiver disposto a correr risco, esqueça. Sabe por quê, doutora? Se ele não tentar, de uma coisa você tem certeza junto comigo, já deu errado. Ah, Danilo, eu tô com medo. Vai com medo. Vai com medo mesmo, né? Medo. Isso aí. Aí depois ali da 4ª clínica, 5ª clínica, aquele medo praticamente ele desaparece. Porque você vai se firmando também, acredito eu, né, no mercado, vai ficando conhecido, né? Então, acho que abrir uma nova unidade acaba não sendo tão difícil como a primeira. Exatamente. E a época que eu mais cresci, vale salientar, na crise, foi na pandemia. A verdade, olha, eu escutei de muitos clientes que tiveram redução em torno de 60%, 70% do movimento. E você está me dizendo o contrário? Com certeza. Eu, na pandemia, doutora Karina, eu tracei, dentro de um ano, abri 4 clínicas, uma a cada 3 meses, certo? Nossa, isso é um crescimento e tanto? Aí é que tá. Uma clínica a cada 3 meses? Isso, aí é que tá. No final do ano eu tinha aberto 6. No final de ano de pandemia? Isso. Eu tracei um projeto de abrir 4. Ao final do ano eu abri 6. Foi uma a cada 2 meses. Inclusive, uma delas dentro da capital de João Pessoa, numa área nobre, com investimento altíssimo, direito a tomógrafo, tudo. Então fez um investimento alto. E está tendo retorno em todas elas. Sim, algumas ainda mais devagar, que é o caso das capitais, porque quando você chega em capital, você já chega para... A concorrência também é maior, né? Exatamente. Você concorre com franquia. Porém, se eu não for, fica o silêncio. Você também, né? Não ganha nada. Exatamente. É o risco. Então, pode ser que, se você pegar uma região que já tem outras clínicas, ou que já tem o concorrente, pode ser que o crescimento vai ser um pouco mais lento. Com certeza, sem sombra de dúvidas. É um conjunto de fatores que tem que ser avaliado. Não é só a distância, não é só o público, não, né? não é só a localização, não é só montar de qualquer jeito a clínica e fazer o marketing, porque também não vai dar certo. Né? Então, tudo tem que ser avaliado, né? É um conjunto de fatores para você dar certo. Doutora, é porque a gente está vivendo um tempo que não é, por exemplo, há 30 anos atrás, um dentista colocava um consultório, não fazia marketing, não fazia nada, e tinha pacientes passando na calçada, era o dentista da cidade, era famoso e tal. Hoje, a odontologia é muito concorrente.
muito concorrente. Se hoje você vai fazer o mais do mesmo, infelizmente você não vai ter. Entendeu? Ainda tem mais isso, né? Você tem que escolher o lugar, você tem que fazer o investimento para montar toda a clínica, fazer o investimento de marketing e ainda ter um diferencial. Isso, só que dentro de todo esse conjunto, o empreendedor vai pensar, não dá para mim. Dá. Hoje nós temos facilidade de pagamento, hoje nós temos financiamento, hoje nós temos dentais online que facilitam a questão do pagamento, do financiamento. Então dá. O problema tudo é a mente da gente que bloqueia ao ponto de achar que não dá. É o medo. Então, no fim das contas, o que a gente... Você tem medo de arriscar? Exatamente. Tá com medo? Vai com medo. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, exatamente. E hoje, no total, são quantas clínicas? São 11. 11? 11 clínicas, mas que maravilha! Isso, são 11 e já tem uma cidade alugada já para a 12ª e já tem uma obra concluindo para a 13ª. Então, muito em breve serão 13 clínicas. Eu acho que no raio de uns 3 meses. Doutor, e qual é a melhor maneira de se ver que a clínica está bem? Para de atender. Já faz 2 anos e meio que eu não atendo. Você, como... eu quero atender. Beleza, pode. Mas aí contrata um gestor para a sua clínica. Sua clínica vai precisar de um gestor, entendeu? Aí você prefere ser o gestor ou passar o resto da sua vida no mocho? Essa é uma ótima pergunta. Você tem a opção. Não pode pensar com a cabeça do dentista, porque se você pensar com a cabeça do dentista, você vai ficar no mocho. Exatamente. Olha, quando você pensar, eu acho que uma frase que pode refletir um pouco no nosso podcast, são 2. Tá com medo? Vai com medo mesmo. E você que é dentista, não pense como dentista. Se você parar um pouco agora, doutora, e pegar, vamos supor, algumas franquias, se você conhecer, você vai ver que as de maiores sucesso, o dono não é dentista. Claro, porque ele tem esse olhar mais de gestão do que técnico, né? A nossa profissão, odontologia, ela é muito técnica. Exato. Mas a parte de gestão realmente a gente não tem. Então, para a coisa dar certo, realmente tem que ter um olhar de fora de alguém que tem essa visão visão do gestor do negócio, né? Até uma dica para profissionais que vão empreender. A partir do momento que a gente pensa como dentista, a gente começa a precificar errado, porque é simples. Olha que interessante. A conta de um dentista colaborador, por exemplo, que trabalha junto com você na clínica, ele vai dizer, não, o doutor aqui paga 5 mil de aluguel, a clínica faturou 100, menos 5 de aluguel, 2 recepcionistas, 8 mil, pronto, o doutor ganha 92. As contas deles vão ser sempre assim, entendeu? Só que aí, não pensam como gestor, eles não veem que tem um marketing por trás, eles não veem que tem imposto por trás, eles não veem que tem uma responsabilidade com os colaboradores, eles não veem material, eles não veem laboratório, eles não veem custo clínico, eles não veem hora clínica, ele não vê CRO por mês, por ano, ele não vê nada. É aí a mentalidade do gestor, entendeu? Então, muitas clínicas vai dizer, caramba, eu faturo 100 mil, mas no final do mês só me sobra 3 mil. Primeira coisa, vai ver a precificação, ver quanto está precificando os dentistas. Muitos vão estar pagando 60%, 50% e ainda com o material da clínica. Ou seja, aquele dentista que está trabalhando contigo, ele é o sócio majoritário. Isso tem que ser bem estudado, né? Muito bem estudado, porque você tem que entender a sua hora clínica, você tem que fazer o cálculo. O que é hora clínica? É você pegar todo o seu custo fixo e dividir pelo tempo de horário que sua clínica funciona. Vai dar aquele valor X. Por exemplo, se a minha hora clínica é R$200 e eu faço 3 manutenções de orto a 60 cada uma, vai dar 210. Concorda que aquela hora ali eu não estou tendo lucro? Claro. Entendeu? Então, primeiramente... Tudo é matemática, né? Se você fica no mocho atendendo, você não vai ter o insight para isso. Aí você vai sempre reclamar que a coisa não evolui, né? Que o negócio não cresce. Ao mesmo tempo, você se sacrifica, né, no atendimento e atendendo, tentando sempre aumentar a quantidade de pacientes no atendimento. Mas o que você está pecando não é no teu atendimento, e sim na tua gestão.
Exatamente. Esse é outro problema, né? As suas clínicas, como você faz? Você não tem plano, você não atende por plano odontológico. De forma alguma. Se você, empreendedor, quiser ter sucesso dentro da sua clínica, se estiver ouvindo esse podcast, Com certeza estarão. a partir de agora, ligue para todos os convênios e cancele. É desse jeito, não tem meio termo. Todos. Não, eu tô com medo. Vai com medo. Se o dentista empreendedor, ele calcular a hora clínica dele, ele calcular o que o plano paga, o que o plano já vem descontado, ele vai ver que no final das contas, ele leva total prejuízo como clínica. Você vai falar assim, tudo bem, mas eu tento ganhar na quantidade. Pronto. Não dá, né? Perfeito. Tá acabando com a sua saúde, tá acabando com a sua coluna, tá criando uma tendinite. E um paciente particular, você tira praticamente 15 dias de plano de lucratividade, dependendo do tratamento. Eu tenho a experiência de clínica de radiologia, né? Eu sou radiologista. E algumas clínicas que eu trabalhei atendiam por plano. E realmente, eu estou fazendo aqui um paralelo na minha especialidade, né? Realmente o retorno era bem pouco. Só que aí o paciente vai dizer, não, mas no paciente do plano, eu vendo um canal que no plano não cobra. A primeira coisa que eles falam é isso. Aí eu vendo um canal por fora, que o plano cobre, aí eu tenho uma lucratividade do particular, mas até você vender aquele canal que o plano não cobre, o quanto você tem feito de atendimentos pelo plano. Nossa, fantástico. Muito esclarecedor esse bate-papo hoje. Bate-papo de matuto mesmo, né? Não, mas é assim... Eu que não tenho essa experiência, nunca tive meu consultório ou a minha clínica, né? A gente não pensa nesse sentido, né? A gente não vê... Lógico, você sabe que existe uma gestão, mas como a gente não participava do processo, você não enxerga com tanta clareza como você está relatando agora. Isso, né? Nesse processo de 11 clínicas, eu fechei 3 unidades, vale salientar. Não existe um caminho de empreendedorismo sem uns percalços. Então, assim, eu sou a prova viva que você só não consegue o que você não quer. Se você traçar o seu objetivo, se você se esforçar, se você correr atrás, se você não ficar na dependência, meu pai não é rico, a minha mãe não é rica, se você ficar se vitimizando, parabéns, a sua vida não vai melhorar. Tem que arriscar. Tem que arriscar. Tem que sair da zona de conforto, tem que ir para frente, tem que pensar para frente. Então, você que está ouvindo a gente, se arrisque. Se arrisque. Tá com medo? Vai com medo mesmo. É isso mesmo. Me formei com 28. Tenho 5 anos de formado, no caso. 5 anos de formado, já com praticamente 13 unidades, né? Elas viraram franquia? Não, são todas suas. Não, são todas minhas. Até já pensei. Isso aí é uma opção, pode ser uma coisa a futuro, mas hoje, no momento, realmente meu pensamento... Não te passa pela cabeça fazer uma franquia da clínica? Já passou. Mas sabe aquele passar que realmente passou? Realmente passou e foi embora. Passou e não ficou. Foi lá... Tá certo, é isso aí. Cada um sabe até onde pode ir, exatamente. Eu acho que isso também é do gestor, né, do empreendedor, saber até onde ele pode chegar. E outra coisa também, doutor, desculpa até interromper. Você, empreendedor, sobre hipótese alguma, jamais você vai crescer sozinho. Não, você precisa de gente competente junto com você, né? Bote isso realmente na sua cabeça. Hoje eu tenho sócios, então, assim, sou gratamente, assim, meramente agradecido a eles. São pessoas que pensam para frente, são pessoas que tá dando certo para todo mundo, tá dando errado para todo mundo. Estude o perfil do seu sócio, veja o caráter do seu sócio, veja a personalidade do seu sócio, mas de uma coisa eu tenho certeza, sozinho você vai mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe. Sabe, porque assim, essas pessoas, os dentistas, se a gente para conversar com um, com outro, tá ruim, tô atendendo pelo plano, tô recebendo R$30 no canal, isso, aquilo. Eu geralmente não costumo muito ouvir isso, doutora, porque justamente você é a média com quem você convive. Se você realmente conviver com pessoas assim, quer queira, quer não, aquilo vai lhe afetar e você vai começar a conviver naquele ciclo.
Então, até você mesmo, uma dica que eu dou que está ouvindo, quer dar uma virada de chave, está passando por uma situação parecida, se desvincula um pouco dessa turma, vai procurar um pouco se enturmar mais com pessoas que pensam mais para frente, que pensa que a odontologia é linda. Eu volto a dizer, para mim, hoje, no momento, é a melhor profissão para se ganhar dinheiro. Falo com essas palavras. Talvez alguns que estejam me ouvindo, esse cara tá doido. Não, mas depois de 13 clínicas, não tá doido, não. É a melhor. É só saber fazer, né? E correr atrás, né? Isso, exatamente. A odontologia hoje é muito reabilitadora, é muito estética. Essa parte de implantes dentários, lentes de contato. Isso, no mínimo, eu vou colocar por baixo, doutora, vai ter aí uns 10 anos de ascensão ainda para frente. No mínimo, no mínimo. O ano passado, não sei se a doutora teve acesso a esses dados, na época do Covid, da ascensão do Covid. A pergunta mais frequente no Google, em primeiro lugar, foi: quanto custa aquele aparelho de oxigênio? Certo? Sim. Segunda, quanto custa um implante dentário? Tem noção? Vejam só. No Brasil, a segunda. Em terceiro lugar, quanto custa o teste do Covid? Deu para entender que quanto custa um implante dentário em plena pandemia. Era mais importante do que quanto custa o teste? Exatamente, para você ver o quanto a odontologia realmente ela está em ascensão. Esse, então, foi mais um Papo de Dentista, o podcast da Vatec Brasil. Agradecendo aqui a participação do Dr. Danilo, muito obrigada, e já parabenizando pela linda trajetória e pela trajetória de muito sucesso, que venha muito mais. Obrigado, doutor, eu que agradeço. E você que está nos ouvindo, continue seguindo aí o canal da Vatec no YouTube, e também os nossos podcasts estão disponíveis no Spotify. Até a próxima!